Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muitíssimos bem-vindos à nossa live de terça-feira, agora exatamente 7h32. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de coisas muito massa, muito legais. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre oceano azul na odontologia e também muito sobre gatilhos mentais, porque foram várias perguntas que nós recebemos aqui via e-mail, recebemos no meu DM, recebemos aqui no Stories, onde é, por favor, o lugar preferido para você mandar a sua questão, e tem uma razão especial para isso, porque assim eu consigo fazer, sabe, uma coisa muito legal? Que é jogar a sua pergunta aqui nessa tela e discutir ela assim profundamente. Antes de mais nada, eu tô vendo muita gente legal que estava aqui ontem. Quem aqui que estava ontem aqui, dá um oi, joga um coração para cima, que aí eu vou saber que você estava aqui ontem. E também me diga se você já assistiu a segunda aula que eu liberei hoje, bem cedinho para vocês aqui, para a gente aproveitar bastante. Lembrando que amanhã ainda tem mais uma aula espetacular, quase fechando o ciclo, que nós vamos fechar na próxima segunda-feira. A gente está com uma programação bem legal e apesar de estar sendo muito puxado aqui para a nossa equipe, eu acho que para a odontologia está sendo uma coisa muito legal. Porque o que a gente está fazendo? A gente está condensando a informação, dando a oportunidade para que você veja ela de forma sequencial, entenda dela, discuta ela. E aí depois nós vamos pegar 2 dias só de discussão. Eu vou pegar na quinta e sexta-feira e vou ficar... tem a Clinic Nova Odonto, falou que não assistiu, mas vai lá e assiste que vai ser bem legal. E assim, se você está pensando assim, onde que tá? Onde que eu faço para assistir? É só ir no teu e-mail, abre teu e-mail, clica que eu estou mandando de manhã, todos os dias, para que você possa assistir. Olá, doutora Patrícia. Olá, Odonto Toledo Lins, estava aqui ontem também. Tem muita gente que estava aqui ontem e a gente já vai... Olha, eu recebi cada pergunta legal, cada pergunta massa, que eu tenho certeza que hoje você sai daqui muito mais preparado para receber o seu cliente amanhã. Inclusive é uma das perguntas bem legais que eu recebi, já vai te ajudar a você atender bem o seu próximo cliente já amanhã cedo. Agora, antes de começar, eu quero pedir um favor para você, e esse é um favor muito importante. Aqui no seu cantinho inferior esquerdo, no canto inferior esquerdo da sua tela, tem um aviãozinho desenhado. Clica no aviãozinho, você não vai sair da live. Clica no aviãozinho, vai abrir a caixa dos seus amigos. Vai lá e manda para 10 amigos dentistas que você conhece, que você recomenda para vir aqui pra gente. Está aqui o Dr. Gustavo Marchetti, meu amigo de muito tempo, ainda da época da faculdade de Araçatuba, cidade que eu conheci a minha esposa, casei e também nasceu a minha primeira filha. Bom ver você por aqui, Gustavo. Quando eu for a Araçatuba, com certeza vou te visitar de novo. Bom, aliás, falar em visitar, enquanto você compartilha e chama algum colega aí, usa o botãozinho aqui à sua esquerda, na verdade aqui, né? Para você chamar os seus amigos, quero dar algum recadinho interessante. O pessoal do Rio de Janeiro, agora em em abril vai ter um congresso de odontologia digital, eu vou estar presente lá também, e quem for do Rio, se prepara que eu vou levar um material bem legal, vou apresentar um trabalho exclusivo lá, exclusivo não, inédito, né? Além de ser exclusivo, é inédito também, um trabalho que a gente fez sobre odontologia digital, que é bem interessante e para quem está trabalhando com fluxo digital, vai fazer uma diferença enorme. Ok? Bom, vamos começar? Vamos começar. Você já compartilhou? Quem compartilhou aqui, joga a mãozinha para cima para eu saber que compartilhou para mim. Compartilha, convida um amigo. É muito importante que vocês convidem as pessoas que vocês conhecem, porque essa live ela não vai ficar 24 horas no ar como as outras normalmente ficam. E a razão para isso é simples, é porque amanhã de manhã já tem conteúdo novo lá no site, que é uma aula, e aí não faz sentido eu manter aula e tira dúvida ao mesmo tempo, que fica meio complexo. Eu prefiro privilegiar aquelas pessoas que estão separando o tempo delas para poder realmente estarem aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é começar com a primeira questão
aqui. Vou pegar assim, eu vou começar com uma questão básica, eu não vou começar com as melhores. Nós temos questões aqui que são realmente incríveis. Eu quero, inclusive, agradecer você que mandou perguntas para cá, mas eu vou começar com uma pergunta bem fácil. A perguntinha básica, vai, feijão com arroz. Cobrar a primeira consulta é um filtro para afastar curiosos? Olha, pergunta direta, resposta direta. Sim, é um filtro. Agora, sempre tem aquela dúvida, devo ou não cobrar consulta? E aí a gente tem que, assim, falar disso sem romantismo. Isso é o mais importante. Falar disso de uma forma real. A não cobrança de consulta é algo que infelizmente existe no mercado brasileiro e não dá para pensar assim, arrastar para debaixo do tapete e falar, tem gente que cobra e tá tudo bem. Não, deixa eu explicar quando as pessoas não cobram a consulta, que talvez isso deixe muita gente mais calma. É óbvio que cobrar a consulta é um filtro. Pessoas que já pagam a consulta inicial, elas são muito mais propensas a continuar a fechar a consulta com você. Aliás, eu estou vendo que tem aluno do Gestão Total aqui que mandou o recado, deixa eu recuperar aqui a Lourdes. Legal, Lourdes, bom aqui, eu sei que tem mais gente aqui também, eu já deixo meu beijo antecipado a todos vocês, fico muito feliz de vocês estarem aqui junto com a gente, porque a gente acaba aprofundando, né, trocando mais informação e eu acho muito legal. Então, sobre a primeira consulta, a grande vantagem de você poder cobrar a consulta é você realmente afastar um público que não está disposto a sequer pagar para saber quem é você. Não para sequer pagar para saber sobre qual é o seu potencial na vida dele. E aí o que acontece? Qual que é a minha recomendação? Assim que você atinge uma coisa que eu chamo de teto de produtividade pela primeira vez, você deve começar a cobrar consulta, porque isso é um filtro para você abrir espaço na sua agenda para bons clientes que estão dispostos a aumentar o nível da tua clínica. A gente não aumenta o nível da clínica por acaso. Aumentar o nível da clínica é com o tempo, é sequencial, ou seja, tem que ter paciência, não tem fórmula mágica, não tem essa de a jogadinha que vai fazer vocês pular do 0 para o 10, isso não existe. O que existe é trabalho. E o que existe também é utilizar. Tem gente que já fez o questionário, parabéns, a gente falou sobre ele ontem. O que existe é você utilizar as ferramentas de marketing para poder dar os seus saltos e acelerar o seu desenvolvimento. Se no passado, por exemplo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, as pessoas demoravam 15 anos para criar uma clientela forte e ter pelo menos uma qualidade de vida bem melhor, hoje com a internet se consegue às vezes fazer isso em 1 ano e meio. É óbvio que eu não consigo, claro que eu não consigo pegar um recém-formado e falar que ele em 1 ano e meio ele vai estar fazendo grandes reabilitações pela limitação técnica dele. Mas o poder do marketing de atrair os clientes do jeito certo, sim, é possível. E aí onde entra a minha recomendação, que a gente use o bom senso. Você utilize todas as ferramentas que você pode utilizar, você realmente faça a utilização do marketing inteligente. Eu bato muito nessa tecla. O marketing honesto, o marketing inteligente, ele é função do dentista. O dentista precisa aprender, porque o marketing é o instrumento de comunicação entre o seu cliente e entre a sua cabeça, que é o seu conhecimento e o seu cliente. Se você delega o teu marketing, você está delegando a comunicação com o seu futuro cliente e isso é um atraso de vida. E eu vou mostrar isso para você, principalmente amanhã, onde eu vou apresentar bem aberto mesmo, tudo aquilo que a gente já aplica nas clínicas e que a gente faz, realmente atrai muito cliente através disso, e a gente colocou isso num método. Aí o método você consegue replicar. Essa é a grande vantagem, exatamente como acontece num caso de endodontia, como acontece num caso de cirurgia. A gente não faz cirurgia de qualquer jeito, eu não abro um retalho simplesmente porque, vou abrir um retalho aqui com a lâmina qualquer, com anestesia de qualquer jeito. A gente não faz assim, a gente faz técnica, a gente segue técnica. Então a mesma coisa é o que eu recomendo com o marketing. Eu não acho que o marketing é uma coisa que você meio que tem como dom, muito pelo contrário. É uma coisa que eu, por exemplo, posso afirmar que eu desenvolvi
desenvolvi, porque eu estudei muito sobre marketing, e quando eu estudei sobre marketing eu percebi que inclusive eu me tornei um dentista melhor, porque eu conseguia pegar clientes melhores, eu conseguia conversar melhor com o meu cliente, e aí eu conseguia fechar clientes melhores, e obviamente eu conseguia fazer o ciclo rodar, a roda girar, e essa roda ia ficando cada vez maior e cada vez mais completa. Então, beleza, tá aqui, inclusive tá aqui, Patrícia, que legal que você tá aqui, você fez a pergunta e tá aqui. Cobrar consulta é um filtro para afastar curiosos? Sim, é. Agora, vamos falar de outras coisas também, que são os oceanos azuis, que eu acho que tá bem ainda mais avançado e a gente vai conseguir responder sobre isso também. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, a gente está ainda na fase de aquecimento. Tem uma outra pergunta aqui, essa aqui ainda é aquecimento também, agora a gente vai entrar nas perguntas mais aprofundadas. Paciente que pergunta se atende convênio, qual oceano está ou não está? Olha só, a gente falou sobre conceito de oceano vermelho e conceito de oceano azul na aula de hoje. Então, se por um acaso você está boiando, você chegou aqui e não sabe exatamente o que é oceano vermelho e o que é oceano azul, eu vou dar um briefing bem rapidinho sobre isso. O oceano vermelho, ele basicamente é o lugar onde existem muitos profissionais atuando em nicho, em cima do mesmo tipo de cliente, e o oceano azul, onde a gente tem uma quantidade de cliente em potencial muito maior. Aí, assim, do ponto de vista de explicação, ok, Ed, entendi. Quer dizer que o oceano azul é melhor, porque tem muito cliente e pouco dentista, e o oceano vermelho é pior, porque tem muito dentista e pouco cliente. Tá, mas no meu bairro, onde que é esse oceano azul? E onde que é esse oceano vermelho? Eu acho que essa que é a grande questão. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a primeira live do Gatilho Mental, a primeira, tá lá no site, é só abrir teu e-mail que você vai achar. Foi liberado segunda-feira. Aí é o seguinte, mas eu falei também de gatilho mental hoje eu vou falar sobre o gatilho mental. Fica comigo aqui, que o que eu vou falar de gatilho mental, provavelmente você nunca ouviu antes. São alguns segredos bem interessantes e eu sei que vai te ajudar. Inclusive, um deles você já vai poder utilizar logo amanhã de manhã. A grande questão é a gente entender assim, tá? Onde que está o cliente do Oceano Azul? No meu bairro, no meu prédio, na cidade que eu moro. Onde que está o cliente do Oceano Vermelho e onde que está o cliente do Oceano Azul? E eu vou chegar lá. Mas só para responder a pergunta, o paciente de convênio, ele está em algum desses dois oceanos? Olha, eu quero te dizer o seguinte, o paciente de convênio, ele tem uma situação muito peculiar, porque o paciente de convênio não é seu cliente. Então agora, você que atende convênio, não fique chateado comigo, muito pelo contrário, fique feliz com o que eu estou te falando, porque é um esclarecimento de vida, mas o convênio, o paciente de convênio não é seu cliente. O paciente de convênio é cliente do convênio. Se você soltar o convênio hoje, aquele paciente continua com você? Se a resposta for sim, aquele paciente é seu. Se a resposta for não, aquele paciente é do convênio. Então, assim, eu tenho assim, uma bandeira muito forte contra convênios, e não é uma bandeira de porque convênio paga pouco, porque convênio fazem absurdos ou cobram comportamentos até incorretos de alguns dentistas, como, por exemplo, ser obrigado a tirar raio-x para comprovar dados, procedimentos realizados, uma coisa que é ilegal, inclusive, e eles cobram. E a minha questão é o seguinte, eu prefiro te ajudar a buscar clientes sem precisar de convênio, do que fazer o seguinte, vai lá, busca convênio e deixa o convênio te mandar cliente, porque são clientes ruins, assim, não pessoas ruins, mas são clientes que não pagam ticket alto, porque eles pagam o convênio. O convênio é um cliente ruim. Quando você se filia num convênio, você na verdade passa a ser cliente do convênio. Você não é aquele paciente que o convênio te manda, não é paciente seu. Tanto que você sai de lá e o paciente vai embora e vai procurar outro. E é assim que funciona. Então a gente tem que desapegar da ideia do paciente de convênio como se ele fosse o seu cliente, porque ele não é. E se você tiver alguma dúvida se eu estou falando a verdade, é só descredenciar do primeiro convênio que você tiver aí se você tiver 4 ou 5, e perceba quantos vão continuar com você. Aqueles que vão continuar com você, se algum continuar, realmente é seu cliente, legal, tá tudo certo. Agora, provavelmente 99% deles vão embora. E a razão para isso é porque ele é cliente do convênio. Certo? Então não entra dentro da filosofia Oceano Vermelho e Oceano
azul, muito pelo contrário, se pudesse ter um oceano para ele, seria o Mar Morto, seria onde a coisa não acontece, infelizmente. Mas eu sei que ainda tem, o convênio ainda é a realidade de muita gente, e eu vou ser uma pessoa que sempre vou defender e trabalhar e fazer lives e fazer aulas ensinando dentistas a saírem dos convênios, porque eu acho que é uma libertação muito grande quando você consegue sair isso. Vamos lá. Vamos para uma pergunta agora direta do tema de hoje, que é como atrair os clientes do Oceano Azul? Ótima pergunta, com certeza essa pergunta veio de alguma pessoa que já assistiu a aula 2 e provavelmente assistiu a aula 1 e já sacou que o Oceano Azul é onde rola as coisas e é onde realmente existe o processo de mudança real e a capacidade de você crescer. É onde eu recomendo que você pesque, é onde eu recomendo que você atue, e eu vou te explicar mais sobre isso. Porque, assim, o conceito de Oceano Vermelho é onde tem muitos profissionais buscando o mesmo cliente. E o conceito de Oceano Azul é onde tem muita gente profissional atuando. Mas aí você entende isso, mas fala, tá bom, Weder, agora, na minha cidade aqui, me ajuda a achar o Oceano Vermelho, porque para mim não tá tão claro. Então eu vou falar o seguinte, ó. Presta muita atenção no que eu estou falando aqui agora. O Oceano Vermelho é um tipo de paciente que já está procurando serviços odontológicos. Ele é uma pessoa que estatisticamente, e assim, eu estou usando uma estatística, me perdoem, porque eu não provo cientificamente, mas eu provo como uma pesquisa de mercado. Inclusive, foi uma pesquisa de mercado que quem assistiu a aula 2 hoje de manhã, viu que eu revelei ela lá, eu mostrei até a metodologia que eu utilizei. Não é uma pesquisa científica, porque não está vinculada a uma instituição, não passou por um processo científico, mas não importa, o N dela foi 2.000 e cacetada, quase 3.000, ou pouco mais de 3.000, não me lembro ao certo o número agora, mas foi um N muito expressivo, o número de pessoas que participaram dessa pesquisa, e a quantidade de pessoas que estão hoje, prováveis pessoas na sua cidade, em todas as cidades, procurando por serviços odontológicos, é 5,43%. Isso quer dizer de cada 100 pessoas, tem ali 5 pessoas procurando um dentista. E o que acontece? A maioria das pessoas faz o seguinte, obrigado, foi um show de pesquisa, obrigado. Foi bem pensada, a gente teve até colaboração de pessoas para ajudar a fazer essa pesquisa para a gente. Ela foi uma pesquisa muito inteligente, porque ela foi despretensiosa no seu objetivo, mas ela foi muito útil no que ela coletou de informação. Bem legal. E a gente usou uma metodologia muito avançada para fazer ela, apesar de não ser científica, e ela ficou muito boa mesmo. E o que acontece? Quando você vai atuar no sistema de Oceano Vermelho, o que acontece é que você vai estar trabalhando com pessoas que estão, nesse momento, ativamente procurando por serviços odontológicos. E se a pessoa está procurando, olha só, é a metáfora da balada. Metáfora da balada. Vamos fazer uma associação, porque a associação é mais fácil para a gente aprender. Se eu estou na balada e eu saí hoje, sei lá, é sexta-feira, eu sou solteiro, estou super bem, falo, eu quero beijar na boca, eu quero pegar alguém. Se eu quero pegar alguém, eu já vou para pegar alguém. Eu só tenho que achar uma pessoa que eu olhei e falei, passou no filtro. Mas eu não estou nem muito exigente, eu não estou muito preocupado em saber quem é aquela pessoa, se é um relacionamento de longo prazo, eu não quero isso. Eu quero aquele dia, quero me dar bem naquele dia. Esse é o cara do Oceano Vermelho. Por quê? Porque ele não teve nenhuma relação pregressa, ele não teve um histórico, ele não teve uma alimentação de informação pregressa, então ele está na caça, ele está procurando. Qual é o dentista disponível hoje? Ah, tem o Dr. Gustavo de Araçatuba, mas tem o outro doutor de Araçatuba também, tem vários colegas lá. Por que eu vou no Gustavo se eu não tenho o passado dele, se eu não tenho o histórico dele? Por que eu não vou no outro se eu também não tenho o histórico de nenhum dos dois? Talvez eu me decida por quem me cobra mais barato. Ou por quem, de alguma forma, faz um marketing mais agressivo, mais chamativo, mais apelativo, ou que talvez até beire o limite ético para fazer uma atração de paciente. Aí o que acontece com isso? Quando eu jogo isso
pro mercado normal, quando eu fico à mercê do Oceano Vermelho, a grande diferença é que eu passo a enfrentar uma concorrência que é difícil de vencer. Porque é muito difícil que eu, por exemplo, eu invisto na minha profissão, eu me preocupo com a minha qualificação, eu faço curso de imersão, de atualização, eu invisto em bons equipamentos, em boas marcas, eu realmente quero fazer o meu melhor, mas eu não tenho tempo sequer para mostrar para o meu paciente o quão eu posso ajudá-lo. É a metáfora da balada. Não adianta nada, você pode ter na balada lá 3 pessoas e uma daquelas pessoas é uma pessoa como ser humano maravilhosa, era a pessoa para você casar. Mas como você não teve a história pregressa dele, você não sabe, pode ser que você escolha errado. Você escolha outro e tá tudo bem, porque você nem sabe mesmo. Isso acontece com os nossos clientes também. Os nossos clientes, muitas vezes, quando eles não sabem quem a gente é, eles não sabem o nosso histórico, eles não sabem o nosso passado, e para eles não faz falta. E aí acaba não funcionando muito bem esse tipo de coisa aqui. Só um segundinho. Só um segundinho. Show de bola. Vamos continuando aqui. Então esse é um tipo de conhecimento que eu preciso que vocês comecem a entender como algo realmente relevante para vocês. Quando você foca, você não percebe, na verdade, que existe um oceano azul, só te sobra o oceano vermelho. E aí você começa a ter que fazer o seguinte, você começa a ter que brigar no oceano vermelho também, porque você não sabe que existe um oceano azul. Aí você começa a pensar, tá, mas o concorrente ali tá fazendo um post desse jeito no Instagram, vou fazer também. Ah, porque ele tá anunciando em tal lugar, vou anunciar também. Ah, porque ele comprou tal coisa, vou comprar também. Ah, porque ele viajou de férias, vou viajar também. Ah, porque ele trocou de carro, vou trocar também. E fica uma coisa que é tomar ações sem estratégia, sem saber o porquê que você está tomando essa estratégia. E como que eu penso agora no Oceano Azul? Como é que eu acho o Oceano Azul? A pesquisa que a gente realizou, e eu realizei essa pesquisa justamente para validar uma intenção que eu já tinha, e também foi baseada em uma pesquisa muito séria chamada Blue Ocean Strategy, que é uma pesquisa respeitada mundialmente, muito respeitada, extremamente respeitada. E qual que foi a nossa constatação? Quem é o paciente do Oceano Azul? Vamos aí no teu bairro, vamos aí na tua cidade. Quem é a pessoa do Oceano Azul na sua cidade? A pessoa do Oceano Azul é a Dona Maria ou o seu José, a pessoa que perdeu um dente, mas ainda não sofreu o impacto emocional ou a dor ou o sofrimento necessário para despertar e falar assim, vou procurar um doutor, vou procurar um dentista. É a pessoa que está sem namorado, mas ainda não desesperou a ponto de falar, vou para balada e pegar o primeiro que quiser. Entendeu a metáfora? Eu estou usando ela para ajudar a explicar. Não estou querendo diminuir nada, é só para ficar muito claro assim as coisas, como funcionam. Então, o cara do Oceano Azul é, por exemplo, a mulher que tem dor de cabeça constante, mas não sabe por quê. E aí, como que ela remedia a dor de cabeça dela? Ela toma analgésico. Ela atua nesse nível. Ela acha que aquilo é hormonal, que aquilo é o ciclo menstrual dela, e ela não sabe que às vezes ela tem um excesso de alguma alteração, que pode ser oclusal, pode ser neurofuncional, não sei, pode ser uma perda dental, pode ser um dente que está em giroversão, e aí desloca a oclusão dela, e aquilo atrapalha todo o sistema musculatório dela. Ou seja, ela não tem essa noção ainda, ela não desenvolveu essa maturidade. E esse é o Oceano Azul. Quem mais está no Oceano Azul, Éder? A pessoa que tem apinhamento, mas ela não se incomodou ainda com o apinhamento dela. Por mais que o apinhamento dela faz ela ter mais tártaro, o apinhamento dela faz ela ter mais juntar alimento, faz ela ter mais problemas de saúde. Então tudo isso são as pessoas de Oceano Azul. Quem mais está no Oceano Azul? A pessoa que está com 30 anos, 35 anos, começou a ver ruga e fala assim, nossa, eu estou com uma ruga aqui, mas não é uma ruga tão grande. Uma pessoa que começou a ver que começou a aumentar o sulco dela aqui, mas não tão grande. Ou seja, o Oceano Azul é o universo de pessoas que tem necessidade bucal,
só que ainda não está na fase aguda. Agora eu vou elevar o nível da conversa com você. Eu vou levar você para dentro da odontologia. Quem é o cara do Oceano Vermelho? É o cara que está na fase aguda. Faz sentido para você? Agora, a fase aguda é só dor de dente? Não. Você já parou para pensar na dor emocional que talvez uma dentadura solta traga para a vida da pessoa? Que mau hálito traga para a vida da pessoa? Que a ausência de um dente anterior traga para a pessoa? Você já pensou o impacto que essa pessoa vive, que não é só de dor, a agudização pela doença, mas a agudização pelo incômodo emocional do problema de saúde que ela tem há muito tempo e que ela está postergando, sem nem saber por quê? O paciente do Oceano Vermelho é o paciente agudo. E você já pegou o paciente em fase de agudização. O que acontece quando chega um cara com dor de dente? Ele sequer conversa com você direito, ele quer qualquer um. O filtro dele está muito baixo. E o que acontece quando você está com um paciente com filtro baixo? É muito difícil. Você que estuda, você que se esforça para atender bem o cliente, você que se esforça para ter um reconhecimento profissional, é muito difícil que você tenha esses reconhecimentos, essa credibilidade, se o paciente está em fase aguda, porque ele está nem em condições de olhar isso. O Oceano Azul é o cliente que você vai despertar ele para a importância da odontologia. Aí, obviamente, eu estou falando para você que 94% das pessoas, em média, que estão na sua cidade, são esse público. E por que eu estou afirmando isso? Vamos parar e, como eu digo assim, ó, vamos pensar o marketing, ok? Vamos pensar o marketing. Por que eu estou te afirmando que o Oceano Azul tem 94% de pessoas, tem 20 vezes mais pessoa em potencial? Porque eu, como dentista, se eu fizer um exame clínico na população em geral, eu acho que dificilmente eu vou encontrar uma pessoa que eu vou falar assim, ó, você não precisa de nenhum cuidado. Pelo menos uma profilaxia essa pessoa deve precisar. É muito difícil eu encontrar uma pessoa que não vai ao dentista há mais de 6 meses e que não precise sequer de uma profilaxia. É quase impossível. É quase impossível. E assim, estou jogando quase impossível para não dizer que é impossível, né? Mas eu acho muito difícil. Agora, o que acontece? Como é que eu desperto, Éder, as pessoas do Oceano Azul? Como é que eu desperto as pessoas do Oceano Azul? Existem 2 técnicas que nós trabalhamos aqui. E aí eu estou dizendo agora o que é prática. Estou dividindo com você conhecimento prático. Quando eu tenho uma pessoa do Oceano Vermelho, eu tenho que fazer o seguinte para ela. Eu já tenho que falar, olha, se é implante, tratamento de implante disponível. Por quê? Porque ela já está procurando. E qual que é o ponto positivo? Ela já está procurando. Qual que é o ponto negativo? Vai ter muito dentista fazendo a mesma coisa. Então as chances de eu chamar a atenção dela é menor e o nível de exigência dela comigo não é que vai ser maior. É que o nível de exigência dela comigo vai ser muito preço influenciável. Porque ela não foi trabalhada a um nível de conscientização a ponto de aprender a tomar uma decisão ideal. Então é um cliente que se trabalha? Sim, se trabalha, mas eu prefiro trabalhar menos ele e mais o Oceano Azul. Tanto porque tem mais gente no Oceano Azul, quanto eu atraio esse cliente, e esse cliente é um cliente que eu consigo cobrar mais caro sem ele reclamar, eu consigo fazer esse cliente fazer os tratamentos que eu realmente indico e não aquilo que ele pode pagar, porque ele não está em fase aguda, então ele está muito mais propenso a ter planejamento, a ter outra situação emocional, financeira, ele não está apertado. O tratamento odontológico do cara do Oceano Azul não é uma emergência que apareceu, como por exemplo um acidente de carro. O cara do Oceano Vermelho, ele enxerga o tratamento odontológico como bater o carro, ninguém fica feliz. Quem é que fica feliz e fala assim, poxa, vou ter que levar o carro no mecânico? Ninguém fica feliz de levar o carro no mecânico porque você vai gastar dinheiro, você sabe disso.
Então já é algo que você não quer. Agora, as pessoas que são amantes de carro, elas não gostam de dar aquele trato no carro, deixar ele bonitão. A pessoa não investe no carro, não compra roda grande, brilhosa, não importa se tem mau gosto ou não tem, mas ela não faz isso. Ela não põe som, ela não equipa, ela bota não sei o que lá de LED, não sei o que lá de laser, tecnologia. É o mesmo universo. O cara do Oceano Azul no carro, ele vai lá e ele gasta o dinheiro do carro feliz. Ele vai lá e fala, ó lá, coloquei o som que eu queria. Por mais que aquilo faça um barulho danado, era o que ele queria. Ele tá feliz de ter comprado de ter gasto aquele dinheiro. O cara do Oceano Vermelho tá falando assim, cara, meu carro estragou, preciso consertar. Que merda. E o cliente de odontologia, ele também tem essa mesma coisa na cabeça dele. Se ele chegar para você porque ele tem um problema, o emocional dele, cara, que merda. Olha o que está acontecendo comigo. Agora, quando ele vem atrás de você porque ele quer ajuda e quer melhorar, quer ficar mais bonito, quer ficar mais jovem, quer ficar com o sorriso mais claro, quer ter mais saúde, quer ser mais bem visto, quer afinar o rosto, quer fazer alguma coisa que ele vai se sentir bem, ele não está com a mesma sensação de dor para liberar o dinheiro. Muito pelo contrário, ele está vendo o gasto odontológico como um investimento. Por isso que é outro nível, sacou? Não faz sentido isso? Não faz sentido que é outro nível você atender uma pessoa que quer investir o dinheiro e não uma pessoa que está investindo porque precisa? Aí vem a segunda coisa, show de bola, tem muita gente com modo aula ativado, é isso aí, modo aula ativado é aqui comigo, vambora que tem muita coisa legal ainda pela frente, viu? A gente tá agora aos 50%, eu ainda não ativei o modo máximo ainda com você não, tem um segredaço aqui que vai, ó, explodir a mente aqui hoje. Hoje nós vamos explodir a mente nessa live de terça-feira que eu preparei com muito carinho para vocês. É o seguinte, se tá gostando disso aqui, eu quero te pedir um favor, tem o botãozinho aqui, ó, do aviãozinho, convida uma pessoa, a gente bateu um pico aqui de 100 e poucas pessoas ao vivo, depois caiu de novo. Vai lá e convida mais 10 pessoas, amigo seu, enquanto eu tomo a minha água, porque eu tô precisando hidratar um pouquinho a minha garganta. Convida mais pessoas, vamos chegar lá, porque eu vou trazer um assunto agora bem interessante e vai valer a pena, essa pessoa vai te agradecer. Beleza? Tem gente com papel e caneta na mão, vamos lá. Aproveita para convidar, por favor. Tomar um pouquinho de água, gente, porque às vezes a garganta fica muito seca. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos vocês. Vamos lá. Olha só. Água tomada. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Como é que eu chamo, Éder? Vamos lá. Como é que eu atraio o cliente do Oceano Azul? Como é que eu faço esse cara vir no meu consultório? Já saquei que esse cara é o cara bom. É esse cara que eu quero. Não quero mais Oceano Vermelho. Quero Oceano Azul. Como é que eu vou fazer para isso? Agora é o seguinte. Se eu tenho um cara na minha cidade, se eu tenho aí um seu José, uma Dona Maria, que perdeu um dente e ainda não sabe a complexidade do problema que ele está enfrentando, ou ainda não teve agudização, lembra o conceito de agudização que eu te falei, ok? Ó, essa pergunta, Fernanda, é muito grande, eu não consigo ler da agora, mas eu vou te responder ela no final. Guarda ela aí, tá bom? Olha só, vamos voltando aqui que agora a gente vai explodir a mente agora. Como é que eu faço para atrair um cliente de Oceano Azul? Se esse cliente perdeu o dente, por exemplo, que é uma situação possível, eu vou começar a fazer post e dentro desse post eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a selecionar uma forma específica de conversar com ele. Quem perdeu um dente e ainda não está na fase aguda, eu preciso começar a gerar nele conscientização sobre o problema dele. Então eu posso falar que, por exemplo, pessoas que perderam dente começam a ter sobrecarga da mastigação, começa a mastigar do outro lado e começa a ter um problema de sobrecarga oclusal. Qual que é o próximo passo desse cara? Qual que é a evolução desse cara? Esse cara pode começar a desenvolver um problema de ATM. Esse cara pode começar a sentir o dente dele descer, ou o dente de cima descer. Quantas vezes aqui, ó, quantos de vocês, fazendo uma pergunta
e levem essa minha pergunta com muito carinho, mas quantos de vocês já viu algum post de algum dentista que vai lá e conscientiza de um molar extruindo pela falta de um molar aqui embaixo? E explicando esse post, falando, sabe por que esse dente está descendo? Esse dente está descendo porque ele não tem o dente de baixo para segurar. E se você já perdeu algum dente, esse mesmo processo está acontecendo com você. Quer tirar uma dúvida? Vá no espelho, puxa a sua bochecha e olha lá para ver se seu dente está descendo. Se ele estiver descendo, me manda uma mensagem que eu posso conversar mais com você sobre esse problema, antes que ele piore. Olha como que você está fazendo uma conscientização de um paciente sem ser agressivo. Você não está chamando ele para fazer implante. Você não está, vem fazer implante comigo que eu estou precisando de dinheiro. Não está fazendo nada disso. Mas você está atraindo o cara do jeito certinho. Conscientização. O mesmo raciocínio você vai fazendo para a sua especialidade. Se é ortodontia, você pode pensar no apinhamento e explicar para ela, poxa, você está com o dente torto? Talvez seu dente está juntando muito alimento entre eles. Você acha que é normal juntar alimento entre os dentes? Não. Então dá uma olhada quando você termina de comer, porque se está juntando muito alimento, pode ser que você está precisando de orientação. E aí você me avisa, me chama aqui. É um exemplo, tá? Tô jogando tudo isso aqui. Weder, só assisti em aulas sobre extrusão, mas já vi o marketing com essa abordagem. É verdade. Muito legal. Ok, muito massa. E é assim que eu recomendo. Isso é o que eu chamo de pensar o marketing. Eu sou de uma linha que eu acredito muito que o dentista precisa aprender a pensar o marketing. O marketing não é coisa separada da odontologia. Marketing é comunicação. Marketing é o que tira o seu conhecimento e leva para o conhecimento de uma forma que o seu cliente entende. É isso que é marketing. Agora, a gente usa as redes sociais, a gente usa o Google, a gente usa o Instagram, a gente usa o Facebook, a gente usa outros sistemas de mídia para a gente fazer essa conexão, porque nem sempre o paciente está dentro da clínica da gente, ele está fora. Então a gente tem que atrair o cara de fora para dentro. E essa é a minha recomendação. Eu vou trazer para você aqui, mas eu acho que eu não consigo mostrar, porque aqui inverte a tela, mas amanhã você vai ver isso na minha aula, senão eu ia te mostrar, eu dar um spoiler da aula de amanhã. Mas eu consigo, por exemplo, a partir de um post como esse que eu coloquei aqui, e pegar esse post e mostrar ele só para as pessoas do seu CEP, da sua rua mais 5 quilômetros, ou pessoas que moram na sua cidade e são usuários, por exemplo, de iPhone, ou são pessoas que têm determinado funcionários públicos, pessoas acima de 45 anos. Ou seja, eu posso filtrar os meus públicos de forma mais ideal. Isso é muito importante para a gente utilizar, porque o que acontece é que eu pego a minha mensagem e eu tenho um oceano azul de 94% das pessoas, e aí pego esse universo de 94% das pessoas e começo a fazer o que com ele? Eu expando ele, porque eu vou lá e faço um anúncio para que mais gente veja. E quando eu faço um anúncio e mais gente está vindo, eu estou dando oportunidade para jogar essas pessoas dentro da minha clínica. Inclusive hoje a gente consegue mensurar isso, eu consigo saber nas campanhas quem do anúncio que eu fiz na internet veio para dentro da clínica. Isso é fantástico, porque é basicamente uma continha de montinho, montão. Eu vou lá, invisto um dinheirinho aqui e volto um montão. E é assim que funciona. E é isso que eu defendo que você como dentista aprenda. Tudo bem? Então, como é que eu atraio o cliente do Oceano Azul? Fazendo conteúdos que estão relacionados à antecipação do problema dele, e fazer isso via internet é o melhor caminho. É a forma mais fácil da gente conseguir chegar lá. Agora vamos evoluir um pouco mais o nível. Vocês estão a fim de evoluir um pouco mais o nível? Chegar num nível mais massa ainda? Nossa, então vamos aí que a gente vai para uma pergunta mais massa aqui, ó. Essa pergunta aqui eu achei fantástica. Qual gatilho mental usar na primeira consulta? Qual gatilho mental usar na primeira consulta? Vou te explicar uma coisa fantástica. E aqui eu quero te explicar isso da forma que eu mais gosto, que é trazendo a inteligência do marketing
para a odontologia. Você vai começar a aprender a pensar o marketing do jeito certo. E é o seguinte, o que são os gatilhos mentais? O gatilho mental... Obrigado, Alessandro, valeu, obrigado pelas suas palavras. O gatilho mental, ele é uma resposta que todos nós, seres humanos, tem de forma instintiva, rápida, natural e com alto índice de confiança. E é muito natural. É o exemplo até que eu trouxe na aula. Se eu perguntar para você que está me assistindo, 2 mais 2 é? 2 mais 2 é? Provavelmente, quase todos vocês responderam mentalmente que é 4. E alguns até falaram 4. Respondeu 4. E isso é instintivo, é automático. Seu cérebro não entra num processo de pensamento complexo para me dar essa resposta. Por quê? Porque esse é um tipo de resposta automatizada. E nós, seres humanos, pela nossa complexidade do nosso sistema nervoso central, nós desenvolvemos várias dessas respostas automáticas e a gente aprende automaticamente a já dar o feedback quando alguém coloca uma pergunta. Quando eu falo, por exemplo, assim, água mole, pedra dura, tanto bate, já deu, você já entendeu, porque são aprendizados. E aí o que acontece? A gente traz isso para a odontologia, através de gatilhos mentais, e eu faço com que o meu cliente se conecte com esse tipo de resposta, que é chamado por um autor chamado Robert Cialdini. Deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui nessa minha biblioteca. Eu tenho umas 3 bibliotecas, toda hora que eu vejo tem uma biblioteca. Minha esposa fica doida com isso, eu tenho livro para tudo quanto é lado, e eu leio meus livros. Teve um colega dentista que uma vez foi na minha clínica e ele pegou meus livros e ele falou, mas cara, tá tudo riscado. Eu falei, eu risco, além de ler, eu risco, mas deixa eu achar aqui. Bom, enfim, Robert Cialdini, esse autor aqui, inclusive, deixa eu ver se, olha aqui, marcado de vermelho, não é brincadeira. Eu realmente marco, e aqui está marcado outra página também. Se eu ficar rodando aqui, eu acho muitas marcações. Agora achei uma azul. Olha aqui. Então o que acontece? Esse autor, ele chama essa resposta automática de clique zoom. E o clique zoom simplesmente bateu, zoom, o cérebro automaticamente responde. Aí eu quero usar isso para gerar conexão com o meu paciente. E se eu gero conexão com o meu paciente na primeira consulta, eu tenho uma possibilidade de que ele feche comigo de forma automática, de forma instintiva e de forma altamente confiante. Por que é automático, instintivo e confiante? Porque eu vou estar falando com o sistema 1 dele. Sistema 1. Sistema 1. Thaís, depois dá uma olhada na aula que você vai ver lá. Inclusive eu trago as referências bibliográficas para você, tá bom? Só para a gente não perder o fio da meada. Então, qual gatilho mental que eu uso na primeira consulta e eu recomendo que você use? É um gatilho mental muito interessante. E ele se chama gatilho mental da história. Gatilho mental da história. Quantos de vocês contam uma história para o seu paciente quando você conhece ele pela primeira vez? Quem aqui faz isso? Conta uma história para o paciente. Acho que pouca gente conta. Mas é qualquer história, Éder? Não, deixa eu te explicar. Primeiro eu vou te explicar por que história funciona. Por que história funciona? Existe um livro muito famoso, Thaís conta, que legal. Existe um livro muito famoso no mundo inteiro. É o livro mais vendido do mundo inteiro. Qual que é esse nome? Quem pode me ajudar a responder isso aí? Qual que é o livro mais vendido e mais famoso do mundo inteiro? Tem uma galera aqui que é nosso aluno, já entende bem disso aí. Qual que é, gente? O livro mais vendido no mundo inteiro.
A Bíblia, Renata, parabéns, a Renata acertou. A Bíblia, Milton também. Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. E você sabia, você já percebeu, todo mundo já leu a Bíblia alguma vez. Dentro da Bíblia, o que mais tem na Bíblia são histórias. E por que tem história dentro da Bíblia? Porque as pessoas guardam a história. A história ensina mais. A história contada com personagem, com ação, com emoção, com traição ou com amor, ela conecta com nós, seres humanos. Se a Bíblia fosse só um monte de normas técnicas do que é certo e errado, ninguém ia querer ler e ninguém ia decorar. Por isso que é tão difícil lembrar das regras de português, não é? A gente estudou português para fazer vestibular, né? E tinha um monte de regra, né? Eu tenho um amigo que até hoje ele é professor de inglês, e é muito engraçado, ele é um ótimo professor de inglês, e ele sabe um monte de regra, eu não lembro as regras. Eu não sei o que é uma oração coordenada, adjetiva, substantiva. Eu não sei. Mas eu soube já no passado. E por que eu não soube? Por que eu esqueci? Por que não faz sentido hoje para mim? Por que eu não consigo reconhecer? Porque ela é uma regra. Ela não é uma história. Agora, eu sei a história do filho pródigo, parábola, né? Do filho pródigo, a do Caim e Abel, é de tantos outros. E eu não sou uma pessoa religiosa nesse nível. Não sou uma pessoa nesse nível, mas eu sei quase todas, como quase todos sabemos também. E por que nós sabemos? Porque tem história. Agora, qual que é a história? E porque a história conecta pessoas. Qual que é a história a ser contada para o seu paciente que vai fazer o seu paciente falar, cara, eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. É esse consultório que eu deveria vir. A história é o seguinte, é a história do porquê você faz o que você está fazendo hoje. Se você, por exemplo, trabalha com harmonização facial, por que você trabalha com harmonização facial? Seu paciente tem que saber disso. É o seu porquê. É o seu porquê. Por que você faz implante? Porque você queria ganhar dinheiro? Não, você podia ganhar dinheiro com estética. Você podia ganhar dinheiro com outras coisas. Você faz harmonização só por dinheiro também. Mas não é só por dinheiro. Teve alguma coisa que um dia fez seu olho brilhar. Quando você viu, sei lá, um lábio melhorado, quando você viu uma face melhorada, ou quando você teve uma reação de uma paciente, aquilo te mexeu emocionalmente com você, e você falou, clique, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E quando você mostra o seu porquê através de uma história, você se conecta com o seu paciente. E isso era muito forte. Eu falei muitas vezes para paciente meu, por que eu fiz implante? Por que eu fui fazer implante? E sabe por que eu fui fazer implante? Porque eu queria melhorar os meus casos de reabilitação oral. Porque eu tinha pacientes para fazer reabilitação oral e a solução muitas vezes era sacrificar dente, era ter que usar prótese, fazer canal e núcleo de uma forma mais agressiva, porque eram pacientes mais mutilados. E eu falei, cara, será que eu não consigo fazer algo que vai ser menos mutilado? Isso realmente foi o que passou na minha cabeça. Isso ninguém tira de mim, foi meu pensamento. E eu falei, eu vou associar ortodontia com implante. Eu sou especialista em ortoimplantes. Por quê? Com as duas especialidades, eu conseguia melhorar o posicionamento do dente e colocar os implantes numa posição que eu achava mais favorável, e eu melhorava a condição do paciente. E aquilo fazia bem para mim. Outra pessoa que não tem esse mesmo pensamento, não vai ter uma história pior que a minha, porque ele pensa diferente. A pessoa pode pensar, não, eu fui fazer prótese, porque quando eu colocava implante, ficava com muito espaço, eu não gostava de deixar um dente desproporcional, e eu acabava ajeitando os outros dentes através de um enceramento, através de um mocap, através de alguma coisa, e aí eu resolvi fazer a reabilitação inteira. E resolvi fazer parte gengival por causa disso, resolvi fazer harmonização para melhorar os meus resultados reabilitadores, como muita gente fez.
Na ortodontia, peraí que eu vou chegar lá. A ideia, você pode falar para o seu paciente da primeira, por que você faz ortodontia? Começa assim, é um exercício para você. Volta assim, a hora que a gente terminar a conversa daqui da live, e chega lá e pensa assim, cara, por que eu fiz ortodontia? O que foi que me fez brilhar os olhos? Foi na faculdade, você viu algum caso de um professor seu e achou lindo? Foi num congresso e viu uma pessoa transformada? Ou você um dia transformou uma pessoa e achou aquilo mara e falou assim, velho, eu quero fazer isso pro resto da vida. E eu quero fazer isso bem. E a partir dali eu comecei a estudar tudo sobre isso. E eu comecei a dedicar minha vida. E hoje eu sou muito apaixonado por fazer ortodontia. Você precisa contar a sua história para o seu paciente. Porque a hora que ele souber a sua história, ele vai absolutamente conectar com você. Porque histórias conectam. É o principal gatilho mental quando você conversa inicialmente com a pessoa. É o gatilho da história. Agora, cada um tem um comentário da Liliane aqui, ó. Cada um tem a sua história. E não dá para inventar história. É só falar a verdade. É só chegar e falar assim, cara, a minha história é essa. Foi isso que aconteceu comigo. Um belo dia, eu estava em tal lugar. Quer saber uma coisa? Eu vou contar uma história para vocês aqui. Você sabe por que nasceu essa empresa chamada Odonto Branding? Sabe por quê? Porque eu já estava estudando marketing pra caramba. Muito marketing. Eu comi marketing. Eu fiz pós-graduação de marketing. Eu fui no exterior estudar marketing. Eu apaixonei por isso. Mas eu usava para mim. E um dia eu estava no mestrado de implante e um professor faltou. E esse professor, por ele ter faltado, ia ter que dispensar a turma inteira à tarde. E não é que a gente ia achar ruim de não ter aula, é que ia ser muito ruim para o meu orientador também. E ele ficou meio assim, putz, eu não tenho o que fazer, não tenho como colocar uma aula, porque ele não poderia dar aula. Eu fui lá e falei para ele assim, professor, eu posso dar uma aula. Aí ele, mas você pode dar aula do quê, Éder? Você não é professor? Eu não era professor. Eu falei, professor, eu posso dar uma aula de marketing. Por que marketing? Eu falei, não, porque a gente estava ontem na pizzaria, e realmente a gente estava na pizzaria, e a gente começou a conversar sobre marketing, vendas, e era uma galera grande, e de repente só eu estava conversando, porque eu estava explicando meus processos, e os meus processos estavam muito além, muito melhores do que os dos meus colegas de mestrado, com mais experiência do que eu, alguns com menos, outros com mais, alguns mais famosos. E aí aquilo mexeu com eles e eu olhei e falei, cara, as pessoas podem se interessar por isso, eu acho que elas querem saber disso. E ele falou, tudo bem, tá bom que ele não tinha muita opção, mas ele me deu a aula. E eu fui lá e dei a aula. E eu cheguei lá e escrevi a aula na lousa. Porque eu não tinha material, não tinha slide, não tinha nada. Simplesmente falei, gente, eu vou descrever meus processos. É assim que a gente recebe o paciente. É assim aqui que a gente coloca o contrato. Isso que a gente faz no contrato. Isso que a gente faz na venda. É assim que a gente vende cliente. É assim que a gente anuncia. E naquele dia, meus colegas